Nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. E aí, gente, tudo bem? Tava escutando agora, não faz muito, mas eu tava escutando. Muito boa. Que música boa. Hoje a gente tá aqui, né, no Noton de novo. Hoje é domingo, o dia 14. Se você tá assistindo qualquer outro dia, qualquer outro horário, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Hoje o nosso tema vai ser um tema muito legal da gente comentar, que será o que a gente sente no culto é a presença de Deus? Quando o que a gente sente em casa é a presença de Deus? Quando a gente vai buscar o Senhor é a presença de Deus? Ou é só uma resposta emocional, uma resposta da nossa mente, do nosso corpo, aos sons e aos instrumentos, né? Hoje a gente vai descobrir a diferença entre o mover de Deus e o poder do som, tá? Você já saiu de um culto sentindo que alguma coisa incrível aconteceu, né? Sentiu aquela emoção, aquele arrepio, aquela conexão, mas pensa uma coisa aqui comigo. O que realmente gerou essa sensação? Foi o Senhor? Foi a tua busca, a tua conexão com o Senhor? Ou foi uma banda tocando uma música que tu ama? Será que tu tava em casa orando, buscando e tudo, com aquela música top que tu gosta de orar, e aquilo que tu sentiu foi por causa da música ou foi por causa da tua conexão com o Senhor? No episódio de hoje, eu quero conversar um pouco sobre um tema que a gente raramente discute abertamente, né? Porque as pessoas, elas são muito dodóis, ainda mais em 2025, né? As pessoas, elas se deixam levar pelas emoções e às vezes não lê a Bíblia, não estudam, não pegam, não param e pensam. Uma coisa que é tão básica, e parar e pensar, poxa, será que realmente isso que eu senti quando eu visitei aquele lugar, quando eu fui num lugar, eu estava num ambiente tal, será que aquilo foi por causa da música, foi por causa daquele ambiente? Tem muitos lugares que a gente vai, que é um show de luzes, né? Fumaça daqui, show de luz e show de não sei o que, e daí tu entra ali da igreja e aquele ambiente já começa a te contagiar, mas é o ambiente. Muitas vezes não é a presença do Senhor, não é o próprio Senhor, é o ambiente que tá te contagiando, teu corpo tá respondendo ao ambiente, né? Então hoje a gente vai falar esse tema que normalmente não é discutido abertamente, que as pessoas ou elas brigam ou elas têm um preconceito, um medo de discutir temas muitas vezes difíceis de discutir, envolvendo a área musical aí. Mas aqui no Noton a gente vai falar desses temas e pegar base bíblica e base científica para responder as coisas, e nós vamos aprender juntos. Então o tema de hoje é a influência dos instrumentos, né? Então, esse não é um episódio contra os instrumentos, tá? Já para iniciar, já para deixar bem esclarecido. Pelo contrário, eu amo demais música. Mas a gente precisa ser honesto. Será que a gente não está trocando a nossa dependência pelo Espírito Santo de Deus, pela dependência do som? Será que a gente não está trocando a nossa dependência do Senhor pela dependência de uma coisa que eu gosto, de uma mania, um costume de escutar tal coisa? Então, se você já conhece, pega o teu chimarrão, teu café, tua água com gás, pega alguma coisa para te tomar, senta aí e vem comigo, seja muito bem-vindo. Você, sua família, sejam muito abençoados nesse início de semana, nesse domingo. Então, vamos lá que o tema tá muito legal, tá muito legal. Bem, também tô tomando um negocinho aqui. Vamos para a base bíblica primeiro, tá? Antes de falar da parte científica da coisa, a gente vai para a base bíblica. A Bíblia, ela valoriza a música, pra gente deixar o instrumento, então pra gente deixar bem claro que não estamos falando contra a música, mas o propósito e o motivo em que ela é inserida. A Bíblia, ela é cheia de louvores com instrumentos.
só o Salmo 150, ele já é um grande exemplo, falando de trombetas, harpas, cordas, flautas, símbolos, e tudo de coisas que a gente possa imaginar, e mostrando que Deus se agrada do som, né? Então o Salmo 150, se você parar para dar uma lidinha ali, ele fala, né, sobre adorar o Senhor com todos esses instrumentos de sopro, de corda e por aí vai, né? No entanto, quando a gente chega ali em Efésios 5:19, Paulo, ele nos lembra que o mais importante é cantar e louvar o Senhor com o coração. Jesus, lá em João, se não me falha a memória, 4, lá pelo 23, 24, ele ainda deixa mais claro que Deus é espírito e necessariamente, por ele ser espírito, os seus adoradores precisam o adorar em espírito, em verdade. A adoração não está num instrumento, mas em quem nós somos diante de Deus. E daí vem um alerta do Senhor, né? Olha que interessante. Em Amós 5:23 ele diz: afasta de mim o barulho dos seus cânticos, não ouvirei as melodias das suas harpas. Por quê? Porque o coração do povo estava longe. O som sem o coração, ele é vazio, né? A gente tem um exemplo ali de Davi, né? Lembrando que Davi tocava pro rei Saul, em 1 Samuel capítulo 16... Eu não vou pesquisar agora, mas é lá pelo 20, 23, que diz, né, que o espírito maligno se afastava. O poder não tá no instrumento que ele tocava, na harpa, mas na presença de Deus que estava em Davi. O instrumento era apenas uma ferramenta para expressar aquela presença, né? Agora, se a gente for para a parte científica, tá? A ciência do som, tá? A ciência já comprovou. Isso não é nenhuma especulação. Deixa eu tomar mais um gole aqui que a bomba vem agora. O som não é neutro, tá? Isso é provado cientificamente. Não existe som neutro. Sons graves, por exemplo, eles podem criar uma sensação de tensão ou de peso. Já se tu for para os sons agudos, eles podem gerar uma excitação maior. E os ritmos mais rápidos, né, com aquela batida sincronizada, eles sincronizam com os batimentos cardíacos, acelerando o nosso corpo. E daí entra a parte mais científica, que eu falo científica, eu até me perdi o nome, da ciência mais do nosso corpo. Tá? Não a ciência externa do som, mas a parte do nosso corpo. Como o nosso corpo reage a isso? Quando isso começa a acontecer, quando a música toca ali, né, o nosso cérebro ele libera dopamina. Ele é um neurotransmissor que ele é ligado diretamente à parte da emoção e do prazer. Então é a mesma sensação que a gente tem, por exemplo, como é que eu vou dar um exemplo? Por exemplo, quando a gente vai comer um chocolate ou ver um filme tri que a gente curte. Entendeu? Aquela sensação de tu tá vendo, sabe quando vê 3, 4 vezes o mesmo filme e parece que, meu Deus, 4 horas de filme, Interestelar, mas eu tô vendo, porque a dopamina ela te gera, né, os sons que estão lá no filme, toda aquela emoção, o cérebro libera a dopamina e daí tu sente aquele prazer de estar fazendo aquilo, aquela emoção. Né? Um exemplo assim, ó. Pensa num filme de terror, tá? Só que sem a trilha sonora. A cena ela não vai ter impacto nenhum. O jump scare, né, aquele susto, ele não vai te pegar. Porque o que prepara para isso acontecer é a música. Aquela trilha sonora mais grave e aquele que parece um violino, um violoncelo, sabe? Tan, 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 e vem e no auge tu já tá esperando o jump scare e mesmo assim tu se assusta. E há uma cena com um instrumental que tem aqueles filmes que não são de terror, mas são que te deixam ansioso, sabe? Que te deixa agoniado. São aqueles filmes de agonia, assim, sabe? Que o filme às vezes não tem nada demais, mas tu tá olhando uma cena simples e tu tá super agoniado. E esses filmes, eles usam muito da ciência do som
para mexer com o psicológico. E no culto, algo parecido pode acontecer, muitas vezes intencional, como já teve alguns casos que saiu na mídia, de bandas que faziam intencionalmente para provocar esse sentimento nas pessoas, porque ele levava mais fácil as pessoas a chorar, a querer voltar lá, a achar que muitas vezes que estão se entregando, já saiu isso, escândalos por aí. Não vou ficar citando aqui, mas dá um Google que vai achar. Mas muitas vezes pode acontecer não intencionalmente, porque as músicas já estão aí. A maioria das músicas que a gente canta não são de autoria da própria igreja. Tanto na igreja que eu tô, na igreja que você tá, em qualquer igreja por aí, a maioria dos louvores que são cantados não são de autoria própria. Muitas vezes pode não ser intencional, mas daí cabe a nós distinguir, porque o que a gente sente às vezes não é uma presença do Senhor, mas é uma resposta fisiológica e emocional ao som, às luzes. Às vezes tem igreja, tem fumaça, aquele ambiente, aquela atmosfera, é uma reação do nosso corpo aquilo. Entendeu? E a gente precisa saber, será que isso aqui, quando eu tô batendo cabeça aqui, tô curtindo na batida da música, peraí, eu tô curtindo a música, top, mas eu não posso confundir isso com a presença do Senhor. A pergunta que eu te faço, a grande questão, se a gente tirar a banda, se a gente tirar a música, se a gente tirar as luzes, se a gente tirar o som, tu ainda consegue sentir a presença de Deus? Quando só tem um violão e uma voz, ou até mesmo quando a gente está sozinho, o que acontece? O problema não é ter uma super banda. O problema não é ter algo top. Não é isso que a gente está falando. O problema é depender dela para sentir a presença de Deus ali. Em muitas igrejas perseguidas, os cristãos eles adoram em silêncio. Com canções simples, ou às vezes nem tem canções, né? Tem muitos lugares que proíbem o cristianismo, eles se reúnem em bunkers, em buracos, em qualquer lugar, e não tem como fazer barulho ali. E aí Deus se manifesta, porque o coração deles está focado no Senhor. Agora a gente pode reafirmar uma coisa: os instrumentos são uma bênção e uma ferramenta poderosa. Tá? Mas eles podem nos ajudar a expressar o que sentimos. Ok, top demais. Mas a gente não pode permitir que eles substituam o Espírito Santo como a fonte da nossa adoração e da presença de Deus em nossas vidas. Tá? E eu lanço um desafio aqui para você. Durante essa semana, tenta adorar Deus em casa, escolhe um dia e tenta adorar Deus em casa sem nenhum instrumento. Quero que você sente num lugar tranquilo, sem barulho, num momento tranquilo, que você está sozinho ou sozinho. Lê a palavra, faz tua busca normal, lê a palavra, canta pro Senhor, mas sem música, sem botar nenhum áudio, nenhum Spotify, no YouTube, nada. E daí tu vê se o teu coração consegue focar no Senhor da mesma forma de quando tu bota um louvor, um instrumento. Porque isso serve de um alerta para todos nós. É muito bom orar e buscar o Senhor com um instrumento, com uma música, cantando, ainda mais para mim, que sou ministro e eu ministro louvor e eu canto o tempo inteiro. Isso é muito interessante, isso é muito bom, isso está nas minhas veias. Só que a gente não pode confundir a emoção, os sentimentos que o nosso coração produz, as reações do nosso corpo, da nossa mente, à música, com a presença de Deus. Porque a gente não pode substituir isso, porque pode chegar um momento em que a gente não vai se ligar e a gente vai estar substituindo a presença de Deus pelo que a música provoca em nós. Então, que a gente aprenda a adorar em espírito e em verdade, todos nós, a buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que o som nos faz sentir.
E que o que mova o nosso coração não seja o poder da música, mas a presença de Deus. Então, os nossos episódios vão ser assim, vão ser curtos, vão ser diretos, sem enrolação. Vamos deixar para se prolongar em episódios com alguns convidados ou com algum outro tema que precisa assim, se alongar um pouco mais. Mas que Deus possa abençoar a sua semana. Você está assistindo hoje, domingo, ou vai assistir essa semana, não importa, indo para o trabalho, em qualquer momento. Mas Deus possa abençoar a sua semana e que a gente cada vez mais possa se focar para o que realmente o Senhor diz. Que Ele não tem engano. Cheguei num lugar e aquele lugar parece que me encantou. Ai, na minha igreja parece que eu não consigo. Ai, o pastor fica gritando. O louvor é legal, mas daí tu chega num lugar, se encanta, fala contigo, não dá 2 meses, tu já tá igual e já quer trocar de igreja de novo. Tu tá daí perdido, sem saber. Sem saber o que realmente é a presença do Senhor e como chegar até ela. Indo em lugares que tudo e todo o ambiente te cativa, mas na verdade é só uma reação do teu corpo. É só o poder da música. Então que a gente possa cada vez mais estudar juntos aí a palavra e aprender juntos, para que a gente se torne um corpo só e que a gente consiga se focar realmente no que o Senhor mostra para nós, que vai ficar tudo mais fácil. Deus abençoe. Esse é o Newton. Muito obrigado por você estar até aqui.